Bem-vindo! Nessa aula vamos trabalhar com a parte de integração de serviços nos ABICs. Para trazer esses serviços dos ABICs para o nosso painel do Grafana. Mas existem alguns detalhes um pouco mais complexos que deve-se tomar muito cuidado. Bom, revisando rapidamente o conceito, nos ABICs, toda vez que nós temos uma série de triggers, elas despertam um evento. Esse evento ele tem um início e um fim. Então, o que vai acontecer? Nós temos normalmente dentro de uma trigger um evento de início e um final para esse evento. O que nós vamos ter que trabalhar? Quando você vem para os ABICs, aqui existe uma opção na esquerda, que é a parte de relatórios, relatório de disponibilidade. Esse relatório de disponibilidade que é disponível dos ABICs, ele é perigoso, porque ele é criado automaticamente pela ferramenta, sem nenhuma exceção, sem nenhum filtro. Então, como esse relatório de disponibilidade ele é formatado sem nenhum filtro, ele é feito sempre sem pensar qual foi, por exemplo, o SLA contratado, o nível, de serviço, o Service Layer Agreements contratado pelo seu cliente. Se ele for 24/7, considerando feriado, considerando tudo 24/7, esse relatório até pode ser usado. Mas mesmo assim, em casos em que você tem um alerta, em que de repente a culpa não foi da sua responsabilidade, não foi da responsabilidade do gestor do sistema, por exemplo, uma falha elétrica dentro do cliente, aonde uma provedora de serviço entrega um link de internet e você monitora nos ABICs. Essa falha elétrica pode gerar um evento aqui nos ABICs falando que o cliente está fora, mas mesmo assim esse dano que é feito no SLA não é de responsabilidade da operadora, porque a operadora não tem como cuidar da energia elétrica do seu cliente final. Então, esse ambiente aqui desse relatório de disponibilidade também não é possível fazer esse tipo de dedução. Então, ele é um relatório extremamente perigoso. Eu sempre indico ele para ser usado como visualização rápida, para se ter uma ideia de como está a visualização do cliente, antes de você configurar a solução dentro dos ABICs que tem todas essas opções. Então, vindo para o Grafana, nós não temos condição de utilizar o relatório de disponibilidade. Ainda mais porque o Grafana utiliza como integração junto aos ABICs a API. E duas coisas importantes sobre o relatório de disponibilidade é que não existe API disponível número 1 para ele. Então não existe como fazer uma consulta via API para pegar os dados desse relatório. E esse relatório, inclusive, não está no banco de dados dos ABICs. Caso você pare para dar uma olhada dentro do código-fonte da ferramenta, você vai notar que todos esses dados aqui, todas essas informações, são criadas online por essa parte aqui do report2.php. Então ele é todo criado em tempo real quando você abre essa página. Não existe isso no banco de dados guardado. Então, tanto não é possível receber esses dados no banco de dados, como não é possível receber esses dados na API. Isso é uma coisa importante sobre o relatório de disponibilidade dentro dos ABICs. Então, o Grafana não consegue, via o plugin dele, buscar esses dados nos ABICs. Em compensação, nós temos a parte de monitoração serviços. Essa parte de monitoração serviços ela é diferente. Normalmente o que eu indico para o pessoal e o que eu dou nos meus treinamentos é a informação de que nós usamos o relatório de disponibilidade para avaliar as triggers que nós temos, como está o impacto dessas triggers por serviço e escolher as mesmas para fazer aqui no configuração services a criação da árvore de serviços.
Então aqui no exemplo eu criei dois clientes, um chamado CLI2, outro cliente chamado CLI1. Em cima desses dois clientes, aqui nós temos o root, né, que é o centro dos Zabbix. Os Zabbix na parte de service ainda tem algumas coisinhas a desejar, mas nós adicionamos sempre filhos aqui embaixo do root, que é o serviço raiz, né? E aqui embaixo a gente pode adicionar filhos. E esses filhos têm algumas opções. Nesses casos dessas opções, nós podemos ter algumas coisas como, por exemplo, o cálculo do SLA. Isso é muito importante. O Grafana só vai te mostrar dados se você estiver calculando SLA. Nós vamos escolher uma trigger ou não. Já vou explicar sobre isso. Essa trigger vai ser relacionada a qual a trigger que vai ser usada para calcular o tempo de cada evento. Então o Zabbix vai pegar a lista de todas as triggers daqueles eventos e vai passar a calcular um tempo de SLA para ele. Adicionando vários eventos, ele tem vários tempos. Então, por exemplo, se eu tive uma trigger 3 vezes, cada uma dessas 3 vezes, vamos dizer que deu o mesmo tempo de 5 minutos. Então, num período eu tenho 15 minutos de indisponibilidade, porque foram 3 eventos daquela trigger. E aqui eu escolho a trigger. Mas eu não preciso necessariamente escolher uma trigger, tá? Isso é uma coisa muito importante aqui. Eu já vou falar sobre isso quando eu voltar para a árvore de serviço. Essas dependências, eu não costumo usar elas são bem automáticas, já vou mostrar. E o time é bem legal, porque aqui você define, por exemplo, caso o seu serviço não seja 24/7. Então o Zabbix pode tanto adicionar aqui os tempos que o serviço está funcionando, como também ele pode criar downtimes e downtimes únicos, onde você pode criar uma espécie de descarte ou dedução quando os problemas não forem de responsabilidade. Por exemplo, eu criar um one-time downtime, eu coloco aqui falha elétrica no cliente e coloco o período. Então, quando eu criar isso aqui, todos os eventos que aconteceram nesse período de falha elétrica no cliente vão ser deduzidos. Então, isso é superior ao relatório de disponibilidade. Além disso, esses dados têm API número 1 e número 2, eles ficam dentro do banco de dados. Por ficar dentro do banco de dados, isso é uma informação muito importante. Por quê? Esses serviços não são calculados retroativamente. Então não adianta você pegar todo o teu ambiente funcionando agora, criar essa árvore de serviços e querer os dados de 2 meses atrás. Não vai funcionar. Por quê? Porque o Zabbix ele vai organizar isso apenas a partir do momento da criação do serviço, porque ele guarda todas as execuções e todos os cálculos dentro do banco de dados depois da criação. Então isso não funciona retroativamente. Bom, falando agora um pouco sobre a questão de hierarquia, você cria um serviço, por exemplo, aqui eu criei um nome CLI1 e CLI2, que seriam meus dois clientes, no meu exemplo para você aprender comigo. Então eu crio o CLI1 e o CLI2 aqui, e aí uma coisa importante aqui no nosso painel do Grafana, o exemplo que eu quero dar, eu quero mostrar a disponibilidade total do meu CLI2 ou do meu CLI1, do meu cliente. Então aqui dentro eu coloquei ele para calcular um SLA aceitável de 80% e não coloquei trigger nenhuma. Quando você faz isso, os filhos desse serviço todos vão fazer parte do cálculo do pai. Então o cálculo do pai vai ser baseado na estrutura dos filhos, de acordo com a regra de cálculo. A regra de cálculo pode ser de 2 tipos: problema, se pelo menos um tiver problema, e problema se todos tiverem problema. Ou então você não calcula, tá? Para mostrar no Grafana, nós precisamos usar um dos 2 primeiros. Para o exemplo, eu coloquei problema se pelo menos um dos filhos tiver problema, para ficar bem simples para nós. Então aqui eu ainda não coloquei uma trigger, então não estou usando a questão de trigger aqui, tá? Vou calcular apenas os filhos. Então esse CLI2, esse CLI aqui principal,
ele vai ser o meu cliente principal. Ele vai ser baseado em todos os serviços que eu entrego para ele. E os serviços eu criei dois tipos. Eu criei um baseado nessa trigger aqui de System Out of Sync, que ficou mais fácil para mim poder fazer o laboratório para mostrar para vocês. Então, se essa trigger acontecer aqui no caso, para cada um dos servidores Alpine, eu criei aqui, ó, o Parent Service vai ser o CLI2, que é o pai acima, tá? O time sempre eu estou usando 24/7 no exemplo, para ficar fácil para a gente poder demonstrar isso dentro do Grafana. O interesse maior aqui é o Grafana, é só porque como serviços é um pouco mais complexo, eu preferi fazer essa aula de nivelamento. Então, eu coloquei 98% para os serviços filho e coloquei a trigger aqui. Escolhi a trigger do Alpine 47 e criei o nome com esses underlines. Então, coloquei CLI2 underline Alpine underline o meu IP, tá bom? Que é para organizar, para facilitar quando a gente for usar as nossas expressões regulares no Grafana. Então, a decisão de como você constrói a sua estrutura de nomes e também a hierarquia de host groups, para você facilitar seu trabalho quando você for criar a estrutura das suas regexp, das suas expressões regulares dentro do Grafana, é muito importante. Bom, voltando aqui então, após criar os filhos, voltando no pai, nós podemos ver que todos os filhos já aparecem aqui como dependências. Por isso eu falei para não se preocupar com as dependências. E fazer essa criação aqui é bem manual. Uma dica que eu geralmente dou para o pessoal que gosta de trabalhar com services dentro dos Zabbix: cria automações baseadas na API. Porque dá bastante trabalho e é bem chato realmente ter que fazer isso tudo manualmente. Então, revisão rápida, eu criei dois clientes. Esses clientes, eles têm um cálculo de SLA aqui, que precisa aparecer para poder aparecer no Grafana. Bom, embaixo desses clientes eu criei um serviço aqui, em cima de uma trigger. Eu poderia ter aqui, por exemplo, um CLI2 Alpine, e embaixo do CLI2 Alpine, ter cada um desses caras para criar um outro serviço. É possível. Você pode criar quantos serviços você quiser no Zabbix, tá bom? E agora nós vamos dar uma olhadinha do lado do Grafana. Mas antes, só para mostrar aqui, se eu venho em monitoração Services, eu vou ver que eu tenho o CLI2 e o CLI1, e aqui já um set de informações já calculadas. Uma coisa importante sobre esse ambiente do Service é que ele não tem um filtro fixo de tempo, tá? Desculpa, não um filtro fixo, mas um filtro variável de tempo. Todos eles são fixos, então você escolhe um período de 7 dias, 30 dias, 1 ano, 24 horas, ou tem alguns tempos relativos aqui, essa semana, esse mês, esse ano. E aí você pode ver que muda a diferença porque cálculo básico de disponibilidade. 100% é o seu período. X% é o tempo total de indisponibilidade. Então, se eu pego um dia, eu tenho 24 horas. Se eu tenho 1 hora, isso vai ser uma porcentagem em cima de 24 horas. Mas se eu tenho 1 hora de indisponibilidade em uma semana, eu tenho uma porcentagem diferente. Então, quando eu penso em hoje, eu estou 100%. Se eu pegar essa semana, eu vou ter uma queda aqui muito grande. Por quê? Porque eu tive os incidentes. Então, meu 100% mudou. Se eu pegar esse mês, a indisponibilidade vai ser menor. Por quê? O tempo total aumentou, tá bom? Então, essa regra de 3 simples, de tempo e porcentagem. Bom, agora que a gente fez essa revisão dos services, eu vou continuar aqui para o lado do Grafana.